Flavinho na área. E Flavinho, Opa, e aí, boa noite, tudo bom? boa noite, tudo bem? Beleza. E essa parede aí com os números aí, dá para dar uma mexida aí na câmera Vai, para a ó, gente ver? aí, ó, Vai até o teto? vai, ó, Legal. Excelente, hein? Só número seu. só número meu. Que legal, hein? Que legal. Excelente. Agradecer a presença de todos aí, quem está entrando. Agradecer a presença do Flavinho aí, Flávio Guimarães. Tá? Vou fazer uma introdução aqui contando um pouco sobre os títulos dele, que ele conquistou. Primeiramente falar para vocês aí, como eu fiz um post agora há pouco aí, falando que a gente tem uma relação de amizade aí desde 2000. Então a gente se conheceu quando eu nem era nutricionista ainda. Flávio, eu era estudante de nutrição, Flavinho estava com 16 anos e a gente se conheceu no Clube Telestar, treinando lá com o Antônio Júnior, que é o tio do João Carlos da 061. Então a gente treinava natação lá naquele clube, ali perto da UNB, e lá a gente se conheceu. Tá? E o primeiro registro que eu tenho dele na 449 é de 2004. Então, 4 anos depois, aí entrou uma relação de nutricionista e atleta aí. Tá? Hoje, Flávio está com 36 anos, maratonista, sócio aí da assessoria Super Time aqui de Brasília. Tá? A gente vai falar um pouco dela aí no final. Flávio teve uma passagem pelo triatlo e duatlo de 98 a 2007. Então, ele tem um título de campeão brasileiro de triatlo aos 16 anos. Né? Então, foi campeão brasileiro de triatlo aos 16 anos. Ele competia em duatlo e dos 17 aos 21, durante 4 anos, Flávio foi campeão brasileiro. 4 anos seguidos sendo campeão brasileiro. Nessa época aí, Santiago Ascenso, lá de Goiânia, era referência no duatlo e eles sempre estavam ali disputando, e Flávio nesses 4 anos sempre era, apesar de ser júnior, né, como júnior elite, você sempre Júnior chegava Elite, segundo geral, júnior é, elite, sempre chegava ali segundo geral, tá? E teve resultados expressivos aí em triatlos do Sesc, Troféu Brasil, aquele circuito lá de Santos, e o último chegou a fazer 70.3, e o último dele foi em 2006. Em 2006, aqui em Brasília, o último 70.6 dele, em que ele fez 4 horas e 11, tá? Quinto geral, e tendo uma corrida forte aí no percurso difícil. Né? Esse 70.3 de 2006 era realizado lá no Clube da Aeronáutica. Né? E aí teve uma corrida, e era em agosto, um clima seco, quente, muito difícil, e ele fez 1:21 na corrida, nos 21K. Tá? E aí, desde 2007, ele está na corrida, e aí evoluiu das provas aí de pista, do atletismo, 10 mil metros, até a maratona, né, 42. Chegou a fazer os 10 quilômetros para 29,48, 21 para 1 hora e 5, os 42K para 2 horas e 17, sendo que em corrida de rua, aqui de Brasília, umas provas aí que a gente conhece, a corrida de Reis, ele chegou a ser vice-campeão, chegou a ser terceiro lugar, e na Corrida do Fogo chegou a ser campeão, chegou a ser também vice-campeão em outro ano aí. Então esse é um pouco do histórico aí dos títulos de Flávio, que vai conversar com a gente nessa live aí. Então vamos lá, Flávio. Conta um pouco de como começou, né? Que idade você começou a correr ali? Porque começou a correr, depois veio o triatlo, como que foi isso? Pois é, Fernando, boa noite a todos aí, boa noite os que estão na live, primeira live que eu faço aí na vida. Oh, que honra tê-lo aí. Então, a minha história no esporte, ela já é bem antiga já. Eu comecei, foi numa brincadeira, na verdade, eu fui acompanhar um amigo, né, o Buiú, na época, o Luciano Marques, numa corrida de rua, né? Ele queria que eu acompanhasse ele de bicicleta. E quando chegou lá era 8 quilômetros a prova,
E aí ele perguntou, aí quando ele falou que era 8 quilômetros, eu falei, acho que eu consigo terminar essa prova aí, mesmo que seja devagar. E aí eu deixei a bicicleta no carro, né, fui correr, fui terminar a prova. Aí eu lembro que eu andei 2 vezes nessa prova. Era um percurso que Legal. tinha ali no Sudoeste, Octogonal e Cruzeiro. E eu andei 2 vezes. Só que na minha categoria só tinha 2 pessoas. E eu fui o segundo colocado. Só que, só que eu ganhei uma medalha. E aquela medalha para mim foi muito significativa. Aquilo ali foi Legal. uma coisa muito importante, né, naquele momento. Eu tinha 15 anos, então era a primeira medalha. Eu não queria tirar do pescoço. E Legal. aí, eu lembro que eu fui pro pódio, fiquei todo feliz, foi aquela coisa toda, né? E ali foi um start para próximas provas, né? Já comecei a já pensar na próxima. Aí ele me convidou para fazer um duatlo, né? Ele ia me emprestar a bicicleta. E, e aí depois que ele, o duatlo era um quilômetro correndo, 10 pedalando e um correndo. E na época eu era Uhum. infantil ainda, que era até 16 anos. Tá. E eu lembro que eu ganhei essa prova, que eu acho que foi o duatlon Fordes Lavieiro, se eu não me engano, em 1998. Sim, que eu até publiquei, eu coloquei hoje uma foto lá E no Insta com essa, isso, com isso. esse troféu. Nesse duatlo aí eu fui o terceiro Inclusive, geral ó, lá. olha aqui, Ah, o quê? o número da prova. Eita, o número, puxa, O nessa época número da prova. eu nem pensava em guardar os números. Sensacional, hein? Pois é, o Sensacional. número da prova, 98. Excelente. Então você tem muito número aí, hein? Excelente. Depois eu conto essa história do número. Por que eu Tá. comecei com esses números? Aí depois daquela prova foi uma prova atrás da outra, né? Eu ganhei a prova, ganhei o infantil e ali começou assim, eu fazer um monte de prova. Logo depois eu fiz meu primeiro triatlo, que foi uma grande decepção assim para mim, que eu lembro que durante a prova eu quis parar, eu até falei assim durante a prova, nunca mais vou mexer com isso, isso não dá para mim não, eu sofri muito, saí em último da água, né? Isso foi uma coisa terrível. Então, assim, 16 anos. 16 16, anos. 16 anos, 16 anos. Isso Legal. no começo dos meus 16 anos, Tá. né? Só que nesse período, até meu primeiro triatlo, eu treinei 6 meses ali só corrida, né? E aí eu Tá. lembro até que eu fiz uma corrida que me marcou também, que foi a corrida do Carteiro de 1999. Foi antes do triatlo. Tá. E eu lembro que eu corri 39 minutos e 48 segundos nos 10 quilômetros. E 1999. eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 Poxa. anos. Aí já mostra que tá no gene, né? A facilidade para corrida, né? Sensacional. Aí realmente a corrida sempre foi meu mais forte, né? Aí logo depois eu comecei a fazer os triatlos, eu lembro que eu tive minha primeira bicicleta, uma bicicleta que era do Alexandre Manzan, No triatlo, né? no triatlo, no triatlo. Eu comecei com uma Tá. bicicleta já top, uma bicicleta bacana, e aí Legal. eu já comecei a fazer algumas provinhas de triatlo, né? Ganhei muito equipamento, e rapidamente eu, assim, me identifiquei, apaixonei com aquele negócio e comecei a me envolver 100%, né? Legal. Legal. E assim É, foi indo. tá. E durante o duatlo aí, triatlo e tal, a corrida sempre foi evoluindo, né? A corrida sempre foi evoluindo. Eu lembro que você Sim, falou que você estava lá 15, 16, mas com 17 anos você já fez um super tempo nos 10 km, né? Com 17 anos. no final dos meus 17 anos ali eu já tinha 32 alto mais ou menos, 33 nos últimos 10 Excelente. quilômetros. Então foi Excelente, se excelente. a minha melhora da natação tivesse sido igual a da corrida, provavelmente eu não tinha parado com o triatlo. No triatlo. Daqui a pouco a gente vai falar essa questão, a natação, a decisão de sair do triatlo e tal. Legal. Uhum. E tem uma outra história que você contou de um duatlo em Porto Alegre, você e Santiago liderando ali a prova, né? Como que foi? Cara, teve um duatlo em Porto Alegre que eu estava muito bem, né? O Santiago também estava afiado. E aí eu lembro que a gente combinou no começo, né? De fazer uma corrida ali junto. A gente passou a primeira corrida para 32 minutos.
deu 32,20 mais ou menos. E a gente já saiu um pouco na frente do grupo, né? E aí a volta de ciclismo era 40 quilômetros, né? E cada volta era 5 quilômetros. Então era 8 voltas de 5 quilômetros. E a gente estava tão na frente que a gente encostou no terceiro colocado, né? Quando a gente estava na última volta, a gente já entrou. A gente dá a volta, a gente deu volta no quarto, no quinto, no quarto, aí quando encostou no terceiro, a gente chegou para a transição. Então, foi uma prova assim também que me marcou muito. Eu fui segundo colocado, eu perdi para o Santiago, mas foi uma prova que assim, eu vi que eu tinha condições de estar na briga mesmo, no duato, até mundial, no qual nunca tive oportunidade de ir, mas era forte mesmo. Porque a gente tem Manzan e Santiago foram campeões mundiais de duatlon na categoria júnior, alguma coisa assim, não foi? Manzan e o Santiago? Foi o Manzan e o Santiago que foram júnior, campeão mundial júnior, é isso mesmo. Legal, legal. E também tem uma outra, até entrou aí ó, o João Carlos da 061. João Carlos, Você comentou de uma prova que foi muito importante, que aconteceu no Yacht Club, né, que você estava ali, tinha o João e o Kenny como referência, mas tinha Manzan e Leandro Ipiranga, como que foi? Isso. Em 2016, né, eu estava começando ali a crescer no triatlo, melhorar cada prova, super empolgado. E aí na minha época, eu treinava muito com o Kenny, com o João Carlos, com aquela galera ali daquela época ali de 2001, né, mais ou menos. Então o João Carlos para mim, eu lembro na época que ele nadava muito, né? Ele sempre era uma referência para mim assim. Ele, o Kenny também, né? Os outros atletas da cidade, mas eles eram mais próximos, né? Então eu tinha um convívio maior com eles, né? Então para mim eles eram a minha referência, né? Então nessa prova do iate, eu lembro que eu nadei bem, aí eu já saí para pedalar junto com eles, né? E aí pedalei ali, eu lembro que pedalou eu, o João, o Kenny, o Stanley, eu acho que mais alguns outros atletas. Mas eu lembro que eu tava assim, naquela prova eu já pensei assim, pô, se eu tô aqui pedalando com eles, na hora que sair para botar o pé no chão, eu vou acelerar, né? Então eu já tava pedalando pensando nisso. E não deu outra, na hora que botou o pé no chão, fui embora. E aí eu lembro que nessa prova eu fui terceiro colocado. Quem ganhou foi o Alexandre Manzan. O segundo foi o Leandro Barbosa, né, que era o Ipiranga. E no terceiro fui eu. Então foi minha primeira prova em Brasília, que eu fui top 3. E aquilo ali me motivou muito, né? Assim, me fez passar de nível, né, no triatlo. E aí, logo no ano seguinte, né, que eu já tinha 17 anos, eu comecei eu já fui campeão brasiliense de triatlo em Brasília. E já comecei a ganhar as provas em Brasília mesmo, né? Eu disputei umas provas até com o Santiago, eu lembro que eu fiz uma prova também que me marcou com o Santiago, que inclusive foi a prova que deu um start para eu começar a treinar com o Leandro. Né? Eu tinha 17 anos na época. Então você foi campeão brasiliense de triatlo com 17 anos? Fui. Legal. 17 anos. E aí com o Macedo veio, que você ficou um tempo com ele, né? Então, eu treinei, aí logo depois, nesse ano que eu tinha 17 anos, eu tive o contato com o Leandro, né? E ali eu comecei a treinar com ele, aí eu treinei dos meus 18 até os 24, né? Que foi quando eu encerrei com o triatlo. E assim... 2007, né? Isso. Aí foi aquele momento inspirador, né? Estar convivendo ali com o Leandro, né? Que era referência para todos, né? Eu tive esse privilégio mesmo, né? Eu me sinto honrado de ter feito parte, né? De ter participado de alguma forma dos treinos do Leandro, né? Além de outros atletas de Brasília, mas também assim, o Leandro Manzan sempre foi uma referência para todo triatleta de Brasília, né? Mas tinha outros atletas, né? Até hoje, mas tinha outros atletas que para mim eram referência, né? O próprio João Carlos era uma referência, o Kenny era uma referência, o Vinça também era referência para mim, o Careca era minha referência também. Então eram atletas ali que estavam no meu convívio, que eu sempre procurava.
PG também era um outro tipo, pedalava muito, então era um cara Giba, que... ixi, é muita gente, Giba, muita gente. naquela Legal. época tinha uma galera muito forte. Então, Aham, assim, eu sempre procurava tirar algo de algum atleta, me inspirar em algum atleta. Então, esses aham, atletas de Brasília sempre foi um celeiro, né? A própria Mariana, a sim, própria Aglaé também, atletas que eu isso. convivi nessa época. A Aglaé, eu convivi com a Aglaé nessa época, a gente treinava junto também Uhum, na Telestar. Logo depois eu comecei a treinar com a Mariana. Então, assim, eram atletas que eu convivia ali no dia a dia, treinava junto e com certeza me inspirava bastante, né? legal. E aí foi até 2006 e 2007, 2008 veio a transição para corrida, né? Eu fiz o triatlon de até 2020, não, até 2007, fiz ali, Isso. aí eu fiz todas as provas, né? As principais do Brasil. Uhum, Competi mesmo um profissional, né? Tinha dedicação, realmente treinava bastante. E aí eu estava envolvido muito com o Leandro, né? Porque ele estava indo para a Olimpíada, aquela coisa toda. uhum, Treinando muito com ele também. Então, assim, eu treinei bastante nessa época mesmo, o triatlo. legal. Nadava muito, né? Me dediquei muito à natação, que era a minha modalidade mais fraca na época. Uhum, Inclusive, antes de encerrar a minha trajetória no triatlo, né? Os últimos 6 meses eu dediquei muito à natação. Eu lembro que eu cheguei a nadar quase 60 mil por semana. 60 Então, km por semana, né? era mais ou menos uns 10 E mil eu por lembro, dia. e eu lembro que você falava que, como tinha facilidade para a corrida treinava muito pouco, né? Treinava muito pouco. Era mais a natação, o ciclismo ali e a É, corrida. eu lembro que o Leandro sempre me dava essa carta branca, né? Assim, de não precisar treinar muito corrida. Ele sempre falava, cara, não precisa Uhum, se dedicar muito na corrida porque você já tem mais facilidade, né? Aquela coisa toda. Mas uhum. eu realmente nunca treinei muito. Eu lembro que eu lembro até a minha maior quilometragem no triatlo, se não me engano, foi 45 quilômetros, 50 quilômetros no mar. Acho que foi no 70.3 que eu treinei 50 quilômetros por semana. Ai, ai. Eu fazia 50 por semana e fazia 32 nos 10. Né? Cadê o Rafa? Tá aí, ó. O Rafa aí corre 90 por semana. A gente sofre, viu, Rafa? Tiveron, Dani, Tiverão, a galera tá Rafa, toda aí. Carol. Legal. Agora, Flavinho, essa mudança em 2008, por que, que houve a mudança? A decisão do triatlo migrar para o atletismo, para a corrida, por quê? Então, nesse meu convívio com o triatlo, convivendo ali com muitos atletas, né, muito bons, né, o próprio Leandro, o Manzan, Mariana, Juraci? depois o Juraci, né, o próprio Santiago, atletas, e principalmente esses primeiros que eu falei, que foram para as Olimpíadas, né, eram atletas para mim que eram referência, então aquilo ali me inspirava muito, me dava uma motivação muito grande. E eu realmente, assim, né? Eu acho que cada um tem o seu sonho no esporte. Meu sonho não era diferente. Eu acho que a maioria do sonho de todo atleta, né? Principalmente que entra no alto rendimento, é os Jogos Olímpicos. Então, naquela época já era o Uhum, meu objetivo, né? Só que também, assim, uhum, eu sempre fui realista, né? Eu não queria estar fazendo esporte por mera ilusão, né? Aquela coisa assim, eu vou para 10 Olimpíadas, vou ser campeão olímpico, aquela coisa toda tá. que às vezes o esporte, né, gera na nossa cabeça. Mas eu tinha um objetivo pessoal, meu objetivo era realmente ir, né? Só que o meu perfil de triatleta não era um perfil de prova com vácuo, que era aquela prova Uhum, realmente que a natação conta muito, mas era uma prova mais de prova sem vácuo, né? As provas de 70.3, Ironman, tudo. Só que era prova que eu não queria, né? Não era aquele meu objetivo pessoal. de Não era aquela. Olimpíada, né? Não era o meu objetivo pessoal de Olimpíada, exatamente. De Olimpíada, né? Que essas provas não tinha, não tem na Olimpíada, né? Não tem, São não provas tem. promocionais, né? Sim, sim. Então, assim, aquele meu desejo, aquele meu sonho de lá da época do triatlo, ele me fez mudar de Uhum, esporte. Né? Então ele me fez ir para uma modalidade que eu via potencial, né? Eu sabia que uma trajetória ia ser percorrida ali inicialmente, uhum, mas sabia que poderia chegar e ter uma oportunidade de estar na disputa. Eu via as condições, né?
Foi uma decisão, eu lembro na época que difícil, mas eu não tomei uma decisão sozinho, né? Eu consultei pessoas, eu conversei na época com o Leandro, eu conversei na época com o Sandor, que me treinava, eu conversei na época com o Edilberto, foi meu primeiro treinador, né? Então, assim, não De foi uma atletismo, decisão né? E de teve uma atletismo. conversa com o Marquinho da Pedacinho, né? Isso, Também, isso. eu lembro que você falou que foi bem decisiva. O Marquinho É, estava até ontem com o Vissa na live dele e tal, foi bem legal. o Marquinho, na verdade, na verdade, sempre foi um pai para mim, assim, né, no esporte, porque ele sempre me Sempre apoiou. apoiou. Desde Ele os meus apoia muito o 16, esporte. eu conheço o Marquinho desde os meus 16 anos, então foi desde o início Legal. mesmo. Até hoje ele me apoia, até hoje ele, né, foi uma pessoa que foi, assim, uma chave em vários momentos. E na época que eu mudei do triatlo, não foi diferente. Eu tive uma conversa com ele, que nessa conversa eu amadureci as ideias, comecei a Legal. pensar, e foi daquela conversa que ele me plantou uma semente lá e me fez logo depois mudar. Legal, legal. Foi Eu lembro de isso. você ter comentado sobre essa conversa aí. E aí teve a conversa com o Macedo, o Gilberto, Sandro, o Marquinho, isso em 2007. E aí em 2008 teve um momento ali, logo no início do ano, que te marcou assim também, né? Que você estava com o Gilberto já e fez um teste, como que foi? Então, aí eu fui fazer meu primeiro teste, né, de atletismo. Todo empolgado, aquela motivação, né? Falei, não, agora eu vou virar corredor, a corrida para mim é mais fácil, já nadei demais na vida. Então, assim, a minha sensação até que parece que eu tinha tirado um peso, né? Tá, tava liberto, fazer o que tinha mais facilidade, né? Exatamente. Aí eu lembro que o Edilberto ele chegou e falou assim, vamos fazer o teste 3.000. Aí eu, sem pretensão nenhuma, né, tava 6 meses praticamente só nadando, e correndo 2 vezes por semana. E também pedalando 2. Então eu fiquei 6 meses dedicando 100% à natação. Tá. Mesmo. Fazer as outras modalidades mesmo de uma forma eventual e para manter o contato. Então era um trabalho Uhum. intenso mesmo na natação. Quando eu fui fazer o teste com o Edilberto, eu estava praticamente meio cru da corrida, assim, eu não estava treinado, eu estava com condicionamento da piscina. Eu estava Uhum. treinado, meu condicionamento aeróbico, na verdade, veio tudo da água, né? E aí, Uhum. quando o Edilberto falou, eu lembro disso até hoje, eu estava lá no CF, aí eu fui atravessar os 200 metros assim andando, né, para ir para o outro lado para fazer o 3.000. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, como é que eu vou fazer esse 3.000 aqui? Eu não tenho nem ideia, né? E aí eu pensei assim, acho que eu vou fazer uns 9,30, né, uns 3,10 por quilômetro. E eu acho que já vai ser ótimo, né? Aí eu nem marquei o tempo, cara. Se você ver como é que eram as coisas, eu nem me preocupei com o tempo. Nem tinha, nem tinha Nem, Garmin. não, nem tinha nessa época. Eu acho que não tinha não, tinha não. Não Eu tinha acho que não, tinha não. Garmin acho que veio 2010, 2000 Era um bolachão assim, vermelhão, né? só Era só tinha Polar nessa época. Era só aqueles polar. Polar grandão assim, ó, parecia um tijolo. Aí eu fui fazer esse 3.000, cara, eu fiz 8,48 nesse 3.000. 8,48. E aí, sim, me marcou Isso, aquele teste. isso aí dá Porque quanto por quilômetro? Dá quanto por quilômetro? dá 2 e 8,48? dá 2,56. 2,56. 2,56. Legal. 2,56. Aí, Aí é ritmo, viu? não, aí o Gilberto nessa época, ele já falou assim, ó, já fez uma projeção, né? Não, você pode correr os 5.000 para tanto, 10.000 para tanto, hoje você já faz isso. E aí eu, empolgado, né, fiz o teste da vida, né? Falei, pô, acho que eu tenho futuro no atletismo, né? Eu Uhum. acho que eu tenho Legal. chance. Então aquilo ali me deu uma bomba de ânimo assim mesmo, né? Eu já tava animado de ter saído do triatlo para correr só. E aquele Uhum. primeiro teste me levou lá em cima. Aí beleza, né? Mas assim, isso aí foi só foi só aquela paixãozinha, né? Porque aí já veio um ano Uhum. repleto de É, lesões, você foi falou uma, que foi o primeiro ano, 2008, foram muitas lesões, e eu lembro de você indo nadar às vezes lá no Clube da Aeronáutica, que eu estava lá treinando com o Fabão, né?
e você comentando das lesões, né, que você ia lá dar uma relaxada e tal, você comentava que era muita lesão mesmo, né? E aí não Cara, foi um bom ano, né? Não foi um bom ano. não, eu tive 7 lesões nesse ano. 7. Eu lembro disso até hoje, que me marcou mesmo. Eu tive muitas lesões. Para quem corria 40 quilômetros, começou a correr 100, né? É, Então, aí comecei a correr machuca todo mesmo. dia. Não tinha estrutura Aham, física, né, de corredor ainda. E aí, isso foi um aham, pouco frustrante, porque o meu primeiro ano de corredor, eu praticamente estava correndo os mesmos tempos que eu fazia no triatlo, né? tá. Então, eu cheguei a pensar até em desistir. Que eu falei, pô, eu estou só Uhum, correndo e não tô correndo mais do que eu estou fazendo no triatlo. Aí eu fui uhum, entender a diferença que é realmente, cara, você ter outras modalidades de aeróbio, né? Você usar essas outras tá. modalidades e o tanto que isso influencia e ajuda, né, para outras modalidades. É uma soma mesmo de modalidades. E o Uhum, triatleta ele tem um condicionamento aeróbico monstruoso, né? Porque ele fica 3 horas na bicicleta, 1 hora na natação, depois mais 1 hora correndo, quando vai ver 5 horas de aeróbico por dia. aham, Né? Então, assim, o corredor não fica 5 horas correndo. Né? Por mais que uhum. tenha a especificidade ali do movimento, existe um condicionamento aeróbico muito grande mesmo no triatleta. E essa hora eu vi essa diferença. E aí Uhum, foi um processo ali de autoconhecimento mesmo muito grande, né? No qual eu amadureci muito como corredor. uhum. Eu cresci como foi realmente importante. Foi um momento difícil, mas foi um momento importante. E É, não, assim, tem que ter a dificuldade para evoluir, né? Não, não tem jeito. Toda dificuldade vai te moldando como atleta, né? E sim, aí você sim, passou, assim, teoricamente não teve dificuldades no triatlo com relação a lesões. E aí quando passou para a corrida, que é um esporte que machuca mesmo, dos três é o que mais machuca, é o que mais tem lesão, aí uhum, você sentiu essa dificuldade toda, mas não desistiu, né? Manteve aquela motivação, né? Aqueles truques mentais que a gente vai falar no final da live, e isso, manteve-se aí isso, na caminhada. Né? E aí isso foi em isso. 2008, o primeiro ano, e aí 2009, 2010 encaixou a rotina dos treinos, competições e tal, e depois veio Edilberto até 2010, não foi? E aí depois veio o Adalto. Não, não, aí eu treinei até. Aí eu comecei a me conhecer mais, comecei a ver algumas coisas que eu Ah, estava fazendo errado. Aí aquela coisa de amadurecer, de acertar mais, né? Eu estava treinando demais, eu não estava correndo nada. Então é aquela coisa que muita gente comete até quando está começando, acha que tem que treinar muito forte para poder melhorar e não é muito caminho. uhum. E comigo não foi diferente. Então eu ia para a pista e eu era leão de treino mesmo, rasgava lá e queria correr forte que nem um doido mesmo. E aí você empolgado, vendo os kenianos correndo na televisão, você só queria correr. Só que aí é o seguinte, Legal. logo depois que eu fiquei mais maduro, eu tinha um treinador que eu tinha um desejo muito grande de treinar com ele, que eu já fui conhecendo mais sobre atletismo, fui vendo algumas coisas, Uhum. que é um médico, né, que é o Dr. Henrique. Ele é um médico Sim. de Petrópolis, Ah, tá. da equipe Pé de Vento. E aí Tá. eu tive. Eu fui morar em Petrópolis na época, inclusive, fui atleta da Eu equipe lembro. mesmo. Eu lembro até que eu recebia pela equipe, eu tinha patrocínio e tudo. E eu treinei com o Dr. Henrique, se eu não me engano, de 2010 até 2014, se eu não me Hum. engano. Até 2014. Aí, na época que eu treinei, na hora que eu comecei a treinar com o Dr. Henrique, em 6 meses eu corri 29 nos 10. E Então isso aí foi em 2010, você estava com 28 para 27, né? 27 para 28, né? 27 para 28, 27 para 28. Co- E ali, Correu aí eu comecei. 29 nos 10, Isso, aí com 28 anos. foi importante, inclusive, essa marca, porque me levou ao sub-30, né? Que é uma Legal. coisa que muito corredor quer fazer, sub-30 nos 10, né? Então, para mim, aquilo ali foi. Falei, ah, beleza, acho que Não, eu estou no caminho, né? Eu creio que e eu é estou no caminho. interessante a gente colocar, e você comentou aí no início da live, com 18 anos fez 32, 18 Uhum. anos fez 32, e com 28, ou seja, 10 anos depois, fez 29, ou seja, foram 10 anos para reduzir o tempo nos 10 km em 3 minutos.
né? Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né? Da paciência, da resiliência, da continuidade nos treinos, na rotina, para poder evoluir. Então, assim, hoje quem te vê correndo do jeito que você corre, acha que, poxa, foi ontem. Não, mas olha só, o tempo. E se a gente está lá com 18 anos e visualiza que, poxa, só com 28 que eu vou reduzir 3 minutos, aí a pessoa entra em ansiedade, desespero e pensa em desistir, né? Mas tem que entrar na cabeça que num esporte de endurance, é isso que a gente vai construindo. É ano a ano, né? É temporada por temporada para poder evoluir. Né? E eu gosto muito de reforçar esses exemplos, assim, sabe? Sim, sim. Na verdade, todo mundo que começa do zero vai ter aquela melhora expressiva, né? Que é o corpo responde a muitos estímulos, né? Inicialmente. Isso. Que é normal, mas depois vai dar aquela estagnada e aí você tem que fazer treinar mais, tem que mudar o estímulo, tem que fazer coisas Uhum. diferentes, né? E Legal. aí, assim, depois que eu entrei na casa dos 29, as coisas começaram a tomar outro rumo. E aí eu comecei a fazer as provas todas do Brasil. Todas. Legal. Eu acho que eu corri praticamente todas as provas do Brasil. Desde da São Silvestre, meia do Rio, meia maratona de Foz do Iguaçu. Essas provas principais do Legal. calendário nacional, onde tem os atletas de elite, eu estava em todas. E a Legal. época, aí realmente eu aí foi quando eu fiz a minha primeira maratona fora. Minha primeira prova fora, na verdade, foi a maratona de Milão, em 2012. 2012, né? Que já 2012. começou a pensar no ciclo olímpico, né? Então, assim, Isso. Eu fui para essa trabalhar o ciclo maratona, olímpico eu fui para essa maratona já pensando nas Olimpíadas de Londres. de Londres, 2012. Eu lembro que eu fiquei um mês em Cochabamba, antes dela. Eu lembro. Eu fiquei um mês em Cochabamba, aí depois eu fui direto da Bolívia direto para a Itália. E aí Uhum. eu fiz essa marca boa, eu achei que foi boa na época, porque eu tinha feito só uma meia, então eu fui para a maratona com apenas uma meia. Então não tinha muita maturidade para correr uma maratona. Tá. E aí, Legal. nessa prova, nesse tempo, eu fiz índice B para as Olimpíadas. Na época tinha índice Uhum. B, hoje não tem mais. Tá. Quando você faz duas vezes índice B, e não tem ninguém que faz o A, você vai com a vaga. Pro ar. Né? Tá. Hoje em dia não tem mais isso. E aí eu lembro que eu Tá. fiquei em sexto no ranking. Tá. E eram Mas só. E eram e três eram para três. iniciar, né? E eram três. E aí na época quem foi o Marilson, o Frank e o Paulo Roberto. E, Legal. a, e aí mas foi muito importante aquilo para mim, porque eu pensei assim, cara, minha primeira tentativa, né, eu fiquei em sexto no ranking, ou seja, eu tenho Uhum. condições reais de estar na briga, né? Minha primeira maratona, então foi aquela coisa toda. Eu falei, não, esse é o caminho mesmo. Aí no mesmo ano eu corri a maratona de Turim, que foi em novembro. Eu corri Tá. Milão em abril e Turim em Turim, novembro. depois de Londres. Já tinha passado Londres, né? Isso, depois das Olimpíadas. Já tinha passado as Tá. Olimpíadas. Era uma maratona lá na Itália. Aí eu lembro que foi uma prova assim. Não foi legal, mas eu quase fiz o mesmo tempo. A diferença foi 20 segundos da maratona de Milão. Eu fiz. Tá. A maratona de Milão eu fiz 2:17:35 e na maratona de Turim eu fiz 2:17:55, alguma coisa assim, sabe? 58. Tá. Então foi muito próximo mesmo os tempos. E aí Legal. eu lembro que foi ótimo aquele ano para mim, porque eu tinha feito o melhor tempo da meia, o melhor tempo. Eu tinha acabado de correr 10 também. Então, assim, Uhum. eu tinha corrido duas maratonas para 2:17, então eu estava numa expectativa boa para os próximos anos, né? Uhum. Que era o ciclo Rio 2016. Que era Rio 2016, exatamente. Tá. E aí eu fiz a programação para o Rio. Eu lembro que eu fui fazer. A minha tentativa foi uma maratona de Hamburgo, em 2016, no primeiro semestre. E aí eu lembro que eu não fui bem na prova. Eu acho que eu parei nessa prova, se eu não me engano, não lembro agora exatamente. É uma prova, inclusive, o Marinho estava nela. Ele fez índice olímpico nessa prova, inclusive. Ele foi como primeiro do ranking, ele fez nessa prova. E eu já estava treinando com o Adalto, né? Eu comecei a treinar com o Adalto em Tá. 2014. E ali começou um trabalho que eu comecei a fazer com o Adalto, que dura até hoje. Né? Que eu realmente foi Legal. era um treinador que eu tinha vontade de treinar. Na época já que eu já conhecia ele, né?
mas uma das coisas que me chamava a atenção é porque ele já tinha sido atleta, né? Então eu sabia que a relação não era só uma relação com o treinador, era uma relação mais diferenciada, né? Eu queria que ele me Ah, passasse muito mais a experiência dele como atleta do que o conhecimento dele teórico, sabe? tá. Que às E vezes aí, é isso mesmo, né? A experiência do atleta conta nessa condução do técnico com os atletas dele, né? Essa experiência que ele teve como atleta conta nessa condução com os atletas que ele começa a prescrever o treino. eu acho que conta até, Fernando, mas principalmente em algumas estratégias psicológicas, em Sim, com algumas certeza. experiências que só quem vive mesmo na pele Com certeza. consegue compartilhar. Então, assim, é difícil Não, alguém não, dar, não, é, é difícil alguém dar uma não tá nos livros, né? experiência. Não está nos livros, é difícil alguém dar uma experiência do que acontece depois do 30 da maratona, se você não vive, né? Ah, se você não Então, sabe. Sim, então com assim, certeza. desde então eu sempre aprendo com a Adalto, é uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa. E, Excelente. e aí depois que eu entendi a linha de treino dele também, que era uma linha completamente diferente do Dr. Henrique, né, que é o treinador que eu tinha, Uhum, que inclusive era médico, e depois que eu entendi a linha do treino, é a linha que realmente eu vi que era mais assertiva, era a linha, na verdade, que tinha menos chance de cometer erros, né? E assim uhum, foi. E aí eu tô nisso até legal. hoje. Tá. E aí o ciclo de 2016, de Rio 2016, não foi tão bom. Mas tem Não, um ponto nesse ciclo aí que é interessante, né? Pelo menos esse ciclo valeu para alguma coisa, né? Que você comentou sim. comigo. Aí em 2016 eu fui convidado aqui na época, eu estava na faculdade, eu fui convidado pela faculdade para conduzir a tocha, representando os Legal, universitários. Ela está até aqui, ó. legal. Ela tá Não, até tá o aqui. quê? A tocha tá aí, não? Aqui, ó. A tocha? Pô, que É, legal, não sabia não. Olha só. ó. Legal, hein? Excelente. É isso aí, aí, ó. Valeu. O ciclo do Rio 2016 valeu por isso aí. Só de ter conduzido, né? Legal. A Isso. chama. Legal. Aproveitando aí o Bruno Macaco, quem conhece ele, né? O Bruno aí fez uma pergunta. Qual que é o próximo objetivo? E aí a gente entra nesse ciclo que você está construindo, né? Que tem um objetivo para agora, para o próximo ano. Né? Depois de 2016, eu fui correr uma maratona. A minha próxima maratona foi em 2018 em Hamburgo. Foi uma maratona assim que, por muito pouco, eu não fiz minha melhor marca. Eu estava muito bem treinado, estava muito bem assim, psicologicamente falando. E eu estava correndo até o quilômetro 30 para 2:12, né? E Legal. eu ia baixar pelo menos uns 4 minutos no meu tempo. Só que eu dei uma vacilada, né, no tênis que eu usei e desde o começo do tênis, desde o começo da prova, o tênis começou a pegar no meu pé e foi um vacilo mesmo assim, mesmo de Tipo de iniciante, né? principiante. Principiante mesmo, assim. Foi uma coisa que inacreditável. Não, Mas inacreditável. Eu lembro disso aí. meu pé, eu só tive que parar no 30 porque realmente eu não conseguia mais botar o pé no chão. Tava na carne viva mesmo Uhum. Que e a sola saiu, né? A sola um terço do meu pé do, tava, do pé. tava na carne. Tá? Tinha saído a pele todinha. Eu lembro da Isso. foto de você mostrando. Eu fui parar no Foi hospital. feio. Sim. Não, mas aí você abandonou a prova nos 30, né? Eu abandonei nos 30. Mas a minha Nos vontade, 30, tá. a minha vontade de correr nessa prova era tão grande, cara, porque eu tava tão bem, que eu lembro que começou a pegar no quilômetro 8, e eu pensei assim, quando deu 10 eu pensei assim, cara, meu pé vai cair, mas eu não vou parar nessa prova. Então eu fui e eu Cara, falei, não, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí quando chegou no 25, eu percebi que estava incomodando muito. Eu já estava começando a pisar assim, meio estranho. uhum, E ao mesmo tempo eu estava num pelotão, né? Tinha dois coelhos, tinha dois quenianos puxando. Eu estava correndo com um alemão. E eu estava num grupo que eu não queria sair daquele grupo. Eu falei, cara, esses caras vão me levar e eu vou correr bem. Só que meu pé estava uhum, pegando. Aí eu já estava começando a pensar o que eu poderia fazer naquela situação ali para poder dar uma aliviada, pelo menos para dar uma aliviada. Aí o que eu uhum, pensei?
Falei, cara, a única coisa que eu posso fazer aqui é tirar a palmilha para ver se muda a posição, né? E eu continuo a terminar a prova. Aí eu parei rapidão assim, tirei a palmilha, joguei fora. Cara, mas quando eu tirei a palmilha e coloquei o tênis para poder sair de novo, foi piorar. Eu não consegui correr mais 300 metros. Porque começou a pegar na plana do tênis, sabe? Na costura, lá dentro, né? É. Já era. E aí eu desisti, aí eu parei. Mas assim, por incrível que pareça nessa prova, aquilo ali foi muito importante para mim, psicologicamente. Porque me fez perceber realmente, né, principalmente na minha confiança, que eu poderia realmente correr dentro daquele que eu estava planejando. E não foi uma coisa assim só que eu imaginei. E isso me deu mais confiança para eu continuar. Eu falei, não, essa coisa que aconteceu aqui foi uma coisa externa, não teve nada a ver com a prova, foi um vacilo meu mesmo, né? Então eu vou continuar treinando. Então eu saí daquela prova, eu nem saí triste, nem saí chateado, eu só lamentei ali, mas bola para frente. Em 2018, essa de Hamburgo já é o ciclo de Tóquio, né? Então já era buscando índice para Tóquio, que foi. Na verdade, não era para Tóquio porque não era para Tóquio ainda, porque não estava valendo para Tóquio ainda, mas era uma prova que eu estava pensando para o Mundial, que era no ano seguinte. Ah, tá. Não, beleza. Que foi Doha, ano passado. E aí, no último ano, aí, de 2019 para cá, você começou nesse ciclo de Tóquio, conviver novamente com a questão da lesão, né? Então, começou a pegar aí nos treinos, né? Te limitar um pouco. Mas, assim, teve aí essa prorrogação da Olimpíada e foi, assim, uma oportunidade para você voltar a brigar por tempo para a classificação. Né? Depois dessa prova de Hamburgo de 2018, eu tive uma lesão grave. Eu tive uma pubalgia associada a uma leve ruptura da adutora, na minha adutora esquerda. E eu tive uma leve lesãozinha também no tubérculo esquerdo, que é um ossinho que tem aqui embaixo do pubis. Então foi uma lesão, de certa forma, um pouco grave, só que nunca, assim, eu sempre estava fazendo alguma coisa, eu nunca parei. E eu sempre tentei levar, sempre tentei, de alguma forma, treinar, exatamente por conta desses objetivos. Só que nunca ficou 100%, era sempre um respingo da lesão, era sempre algo ali que estava me incomodando. E eu até te falo que hoje ela está, assim, 99% curada. Mas, assim, às vezes esse 1% é alguma coisinha ali que eu faço estranho, às vezes até um movimento que nem na corrida, é um movimento mais aqui em casa mesmo. Só que é uma coisa que me perseguiu durante quase 2 anos. Né? E você está treinando ali na pegada mesmo, correndo quase 200 km por semana, com algum incômodo, é um peso a mais. Né? Acaba que não é aquela coisa que você se entrega mais, e você só pensa na performance, você acaba tendo que pensar na reabilitação. E isso é um peso, isso é ruim. Né? Então, mas agora eu estou entrando numa nova fase, essa questão da prorrogação das Olimpíadas, eu acho que é uma coisa que me favoreceu muito, porque eu fui para a Espanha agora em fevereiro, para tentar fazer para Tóquio, só que eu errei na minha preparação, eu cheguei um pouco cansado, né? Então eu abandonei no 33 da maratona, e agora com essa prorrogação eu consigo ainda ter mais chances, né? Eu acho que eu poderia tentar ir mais umas 2 vezes ainda, né? Eu poderia correr uma maratona no final do ano, se tiver, ou no começo do ano que vem. Na verdade, eu teria pelo menos umas 2 tentativas, né? Para poder fazer ainda. E é isso. E eu lembro que você comentou assim, que o ciclo de maratona é igual um Ironman. É um pouco arriscado, porque a gente não pode fazer muitos Ironmans no ano. Assim, tem gente que faz, né? Mas é difícil ter a melhor performance em várias provas. Igual maratona, tem gente que corre várias maratonas. Mas pensando em atleta profissional, 2 por ano. Talvez seja assim, isso, né? Na verdade, você pode correr uma todo mês. Depende do seu objetivo. Do objetivo, justamente. Só que assim, quem busca realmente ter o melhor, um desempenho... Quem busca realmente ter um resultado, não tem como, assim. Na verdade, eu não acho... Pode ter outras pessoas que creem diferente, mas eu particularmente não creio nesse caminho, né? Eu creio que você tem que fazer uma preparação mesmo, né? E respeitando as etapas do treino.
e ao mesmo Uhum. tempo é até uma questão psicológica, porque cansa você treinar para maratona, né? Existe um cansaço, um Sim, desgaste do dia a dia, além do próprio desgaste da maratona, né? Então, se você for fazer uma maratona muito bem feita, em termos de performance, dificilmente você vai recuperar em 10, 15 dias. Você vai ficar ali uns sim, 30, 40 dias, né, treinando devagar até voltar naquela condição mesmo de estar bem. Então, não sim. é tão simples, né? Antes da gente passar aí para... Porque a gente finaliza aí o seu histórico no esporte com esse ciclo de Tóquio, mas antes da Uhum. gente passar aí para os truques mentais, eu queria que você falasse sobre o Supertime, mas antes do Supertime, só para o pessoal, eu peguei uns dados aqui da sua transformação de triatleta para maratonista, tá? Uhum. Alguns dados aí. Então, assim, em 2004 você tinha 20 anos, 60 quilos e 4,5% de gordura. Em 2008, ou seja, seu último ano como triatleta, você tinha 65 quilos e 5% de gordura, ou seja, desenvolveu muita massa muscular, mudou pouco percentual. Em 2012, quando você fez seu melhor tempo de maratona, 28 anos, já caiu o peso para 61 e o percentual de 4,5. E em 2015, o nosso menor percentual aí, o nosso menor peso, com 59 quilos e 3,5 de percentual. E aí, esse ano, a gente fez uma avaliação agora em maio, né? Com 36 anos, aumentou um pouco aí, está com 61, mas a gente já chegou. Então, você teve aí, de 2008, final de triatlo, para 7 anos depois, com 59 quilos. Era 65, caiu para 59 quilos. Então, assim, a corrida realmente desgasta o atleta e faz essa transformação no corpo aí, tá? Então falando sobre o super time, né, assessoria aí que você tem em Brasília, né, vários alunos, atletas aí estão acompanhando a live, mandando mensagens. O super time começou em 2015, né, você e Maninho, como que foi? Começou numa brincadeira, era um apoio que eu dava para uns triatletas, com o Gil acho que está aí na live também, o Hugo. O Gil, É, foi uma brincadeira que começou, e aí logo eu chamei o Maninho na época, né? Que o Maninho estava chegando também de São Paulo, começou a morar em Brasília, e era uma pessoa que eu tinha afinidade, e ao mesmo tempo também ele era professor. E aí na época, rapidamente o Super Time se iniciou, né? E eu sei que nessa história aí já se vão 5 anos, né? E 5 anos. depois, isso o primeiro ano. Logo depois no segundo ano já veio o, o Marcelo. O Marcelo entrou também com a gente, né? E aí hoje, quem está ali conduzindo o super time é eu, o Marcelo e o Maninho, né? Legal. Tem muitos atletas aí que estão aí na live aí, que estão compartilhando com a gente. O Raul acabou de entrar aí também, foi um dos primeiros atletas do super time, a Cris, Legal. né? Tem uma galera aí, o Tomás também, e tem atletas aí que estão desde o início e já conhece toda a história aí do super time. Legal. Legal. E é legal, você comentou uma vez que o Maninho, algumas pessoas não conhecem a história dele, mas ele cresceu na corrida, né? Então, se ele foi formado, não teve essa transição, triatlo, duatlo, corrida. Não, não, Então, ele com 18 anos, ele já fez um tempo absurdo aí nos 10 mil, né? Com ele já tinha 18 anos. o tempo que eu fiz com 28, ele fez com 18. Com 18. Impressionante. O Maninho tem uma história muito presente, assim, muito forte, né, no atletismo. É, Impressionante. é, é, é. É, E foi um cara legal. também que ele passou pelos mesmos treinadores que eu passei, né? Então a gente tinha Legal. até para a gente estabelecer algumas coisas do super time, a gente tinha uma linha já traçada por essas experiências, né? A gente Legal. já segue uma linha já que a gente viveu. Eu vivo ainda, né? O Uhum. Maninho já não vive mais, mas eu vivo ainda. E a gente Legal. passou e tem passado para os atletas do super time, né? E, Legal. e É, é isso. não, não, tá ótimo. Agora a parte aí para a gente finalizar a nossa live sobre os truques mentais, né? Então, assim, Uhum. que estratégias mentais, que truques que você utiliza aí para se manter na rotina, em toda a sua história aí como atleta, e te mantém no caminho de treino, nessa rotina de treino, de alimentação, de buscar melhor performance. Vamos lá, fique à vontade. Eu gosto de definir os truques, na verdade, de duas formas, né?
primeiro são os internos, né? É aquilo realmente que você tem como sonho, né? E o sonho, eu acredito que o sonho é algo que Deus coloca no coração de cada um, né? E comigo não foi diferente. Esse truque interno que seria esse sonho, ele vive dentro de mim. Então isso é a maior característica que me faz a querer treinar todo dia, me dedicar, me esforçar, me motivar, me automotivar o tempo todo, né? Esse seria um truque interno. Outro truque interno que eu creio é o que a gente crê. Nosso sistema de crenças, ele é muito importante, né? Eu sempre procuro passar isso para as pessoas, né? Você tem que acreditar, você tem que crer. Quem não crê por você, quem vai crer, né? Uhum. Eu acredito que tudo é possível mesmo ao que crê, né? E se você crê de verdade e treina, não tem limite. Você pode conquistar muitas coisas, né? Então, é uma questão muito do que você acredita mesmo, assim. Só que algumas pessoas, elas acabam te ajudando nessa história de crença, né? Você ia falar alguma coisa aí? Não, assim, essa questão do acreditar, isso serve para tudo, né, na vida. Seja de ter resultado no esporte, de ser um atleta profissional, ou de se superar nas suas marcas pessoais no esporte, ou seja, algum objetivo profissional, ou até objetivo de relacionamento. Todo mundo já usou algum truque nessa parte de crença, de acreditar, eu posso conquistar aquela pessoa, eu posso passar naquele concurso, eu posso melhorar a minha marca nos 10 quilômetros. Então, assim, muitas vezes a gente usa esses truques, mas sem saber, sem dar nome aos truques, mas são crenças, são sonhos que a gente vai alimentando e vai nos motivando. Então, a gente tem sempre que caminhar, manter a chama acesa, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que esses dois são os truques que eu dedico aí para quem realmente procurar saber qual é o seu sonho e o seu sistema de crenças. Esses são os truques mais que eu considero como internos, assim, mais importantes. Agora, uma outra categoria que eu coloco são os truques externos, né? Que são truques que a gente cria mesmo. Por exemplo, eu estava lembrando aqui agora, esses números que eu coloquei aqui na parede, né? Foi uma coisa que me inspirou isso a fazer com 15 anos de idade, na minha primeira prova. Eu comecei a juntar todos os meus números daquele dia até hoje. Então eu sempre guardei, legal. Eu terminava o número e guardava. E quem me inspirou isso foi o Kenny. Que legal. Que o Kenny uma vez guardava os números, aí eu era novo, né? Via ele guardando aqueles números, eu falei, rapaz, eu vou guardar os meus também. E aquilo começou. Só que você vê, né? Hoje eu posso mostrar um número aqui de 98, né? Porque eu guardei. Então, assim, isso legal. De certa forma é uma coisa que inspira. É um truque que eu considero talvez um truque externo, né? E aí, assim, uma das coisas que eu acho importante é a gente criar a nossa atmosfera de treino, né? A gente criar o local que a gente vai treinar, ir para um lugar que você gosta, ir para locais que você se sinta inspirado, treinar com pessoas que realmente você gosta. E isso tudo são estratégias e truques que vai fazer você perseverar, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais... Vira um treino muito mais curtição do que o simples fazer. Ah, não, eu preciso correr, eu preciso concluir minha planilha, né? Então, essas estratégias pequenas que a gente fazem total diferença. Até compartilhei hoje com você, qual que te motiva mais? Correr com tênis sujo ou correr com tênis limpo? Então, às vezes você lavar o seu tênis, você vai pegar ele limpo ali, você já vai, pô, cara, eu vou correr com meu tênis limpo. Vai ser uma outra motivação, né? Então, essas estratégias básicas e pequenas, mas que fazem diferença no dia a dia, né? Então, são só exemplos de truques aí. Esse local de treino, eu vivo isso também, porque eu gosto muito de nadar no lago, então, Ponte JK, ali na Península, em outros locais, mas a quebra da 13 é especial para mim, sabe? Então, quando eu vou para a 13 ali, eu acho que a gente treinou tanto tempo lá, e sempre ir para a quebra da 13 me motiva. Então, é esse truque aí do ambiente, se sente mais motivado, né? Toda aquela energia que o local tem, realmente faz diferença. Não tenho dúvida. Então,
isso são coisas que eu não só uso no meu dia a dia, mas assim, eu procuro passar para todo mundo, né? Então, aqueles que estão Legal. próximos, né? Outro fator determinante também, por exemplo, um super time, né? Tem muitas pessoas que me inspiram. Elas nem sabem, mas tem muitas pessoas que me inspiram, né? Então, cada um na sua condição, na sua busca, mas de certa forma me transmite algo que me inspira. E, independente de resultado, né, de comparação, que eu acho que não é o caminho, mas assim, todas as pessoas que estão ao nosso redor fazendo esporte, elas podem nos inspirar de alguma forma. Então eu procuro tirar isso, né? O fato de estar convivendo com alguém que está exigindo uma disciplina, uma constância ali, isso me inspira muito. Pessoas disciplinadas assim, O você círculo, né? conseguir. O círculo Isso, social com quem você está envolvido te inspira. E com realmente, certeza. os alunos, seus atletas te inspiram e eu passo isso também na clínica. Então, assim, eu fico impressionado como uma pessoa que trabalha aí 8 horas por dia, se organiza para correr logo cedo e no final do dia já ir para musculação, fazer um segundo treino e faz tudo isso durante um ciclo de treinamento. Fala, caramba, como que a pessoa, né, tem motivação para isso, e isso eu acho formidável com as pessoas que eu acompanho e vejo essa dedicação. Isso é o círculo, né? Tem que se cercar de pessoas que te motivam, e no próprio círculo profissional nosso a gente tem isso, pessoas que nos motivam. Exatamente. Então esse é um outro truque, né? Esse é um outro truque. O círculo social, a atmosfera, né? É outro círculo. E lá no círculo social, eu lembro de você ter comentado que, e comentou um pouco mais antes aí, que seja no triatlo, no atletismo, você sempre esteve cercado de pessoas que te motivavam, te inspiravam, né? Sim, Santiago, Manzan, Leandro, Mariana, Juraci, no atletismo, o próprio Marilson, o Maninho, os treinadores. Então, é mais um exemplo do círculo funcionando como um truque mental para te motivar. Então, isso é bem legal. eu particularmente, Flávio, né, porque isso é muito individual, eu sempre me inspiro em alguém, né, por mais assim que seja um atleta amador ou um profissional, eu sempre estou me inspirando em alguém. Eu olho para alguém e eu procuro tirar aquilo ali para me inspirar. Então, eu acho que isso é uma estratégia, é um truque também, talvez um dos mais valiosos, né? Porque a gente não Legal. precisa correr com Kipchoge para se inspirar, né? Às vezes você vai correr lá no Sim, parque, você encontra alguém, conversa e já fica inspirado. Então, pessoas que estão próximas legal, mesmo da gente, né? legal. E Então, é a gente isso. já tem aí, ó, 4 truques, né? E aí tem Quatro mais truques aí, um, legal. tem Tem mais mais um um, vamos lá. que eu acho interessante também, que é a alimentação, que é um Aí, truque ó. que quando você coloca ele realmente em prática, assim, eu comecei a dar mais importância à alimentação depois que eu comecei a fazer as provas longas de triatlo. Que Tá. até antes de fazer, eu não dava muita importância. Depois que eu comecei a fazer as provas longas, eu vi a necessidade que você tem que comer. Uhum. E aí, quando eu virei corredor, essa necessidade, ela aumentou mais ainda, porque, correr 200 km por semana e não comer, você vai sumir, né? Então, Uhum. assim, hoje eu vejo tanto que você está fazendo uma dieta também, isso faz uma diferença em termos de motivação. Então, quando eu sigo uma planilha e sei que vou render mais no treino, planilha de alimentação, né? Eu já penso que vou render mais no treino do dia seguinte, ou recuperar do dia anterior. Então, isso Legal. acaba sendo uma estratégia também que me motiva, né? Que te motiva, né, a manter a rotina. Muito bom, Flavinho. Vamos ver se a gente consegue. Eu vi perguntas aí, mas a mesma pergunta, duas pessoas diferentes fizeram antes da gente encerrar. Daqui a pouco finaliza aí a live. Mas agradecendo de antemão a presença aí, a sua presença, a presença de todo mundo aí Marcinho, na live, Carol, os alunos super time, todo mundo aí, um grande abraço aí e obrigado. E a gente, na verdade, vai responder a pergunta do pessoal daqui a pouco. Tá igual televisão, né? Daqui a pouco a gente responde. A gente finaliza essa live, está finalizada, mas a gente volta para responder uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que você volta para o triatlo? Vamos finalizar e a gente já volta. Falou, grande abraço a beleza. todos. Então, a gente finalizou lá a live com seus truques mentais, foi bem legal, excelente. Mas tem a pergunta
que fizeram umas 2 vezes. Você teve aqueles 9 anos de triatlo, já são 13 anos na corrida, atletismo. E aí, quando que volta para o triatlo? Se volta para o triatlo, né? Eu gostaria de encerrar esse ciclo de alto rendimento no, no triatlo, eu gostaria. Legal, Eu nem legal. sei te dizer quando, realmente, eu tenho algo que me faz viver o alto rendimento ainda, né? E eu acho que tem que encerrar esse ciclo, né? Então não sei quando exatamente vai encerrar. Pode encerrar o ano que vem, pode encerrar em 2024 com Paris, né? Então realmente eu não sei exatamente quando. E eu acho que quando eu voltar para o triatlo eu ainda consigo levar ali o alto rendimento no triatlo por mais alguns anos, de repente para fazer um Ironman, que é uma prova que eu não fiz, Legal, eu tenho vontade de legal, fazer. Eu acho que talvez seja uma prova que seja o meu perfil como triatleta, né? legal. Então, assim, mas eu tenho vontade, eu realmente tenho vontade, eu tenho saudade do triatlo, né? Realmente foi minha paixão, assim, do inicial do esporte. Mas, assim, eu ainda preciso buscar esse meu objetivo aí no atletismo, em encerrar esse ciclo. E aí vai depender disso, né? Não sei quando vai ser. Legal, excelente, excelente. Então o bichinho do triatlo está aí, né? A semente do triatlo está plantada aí, Ah, está ah, adormecida, está às, adormecida. Legal. às vezes eu dou uma nadada, às vezes eu dou uma pedalada para matar a saudade, mas eu gosto de treinar alto rendimento mesmo, fazer força, competir. Legal, excelente. Porque tendo essa semente aí do triatlo plantada, ela está sendo constantemente regada, porque você mantém contato com o pessoal do Sim. triatlo. Seja os seus amigos lá, da época quando você começou na Telestar, né, Stanley, Henrique Siqueira, né, esse pessoal todo aí, a sua idade, próxima à sua idade, você mantém contato com eles, seja com os atletas, tipo o Gil aí, né, que é do triatlo e ficou uma temporada ali, uns meses correndo contigo, então você não perde o contato com o pessoal do triatlo, garantindo, né, que essa Ó, sementinha está sendo regada aí. só para você ter ideia, se falar em pessoal do triatlo, o Juraci vai estar aqui em Brasília depois de amanhã e eu vou encontrar com ele. Legal, olha só, não tem como escapar, né? O Não triatlo tem tá como na escapar. vida aí, As pessoas você mesmo foi uma pessoa que eu conheci no triatlo, então no triatlo. A gente mantém contato. é uma coisa que realmente está aí. Mas assim, hoje realmente minha cabeça está muito voltada na corrida, assim, É, 100%. não, o teu foco aí. Eu nem me vejo voltando para o triatlo agora, nesse momento, porque realmente, principalmente por ter praticamente vencido essa lesão, eu estou muito afim de fazer um novo ciclo, de chegar em forma para correr. Eu quero melhorar minhas marcas ainda de 10 mil, de meia maratona. Legal. São marcas, na verdade, eu acho que eu já poderia ter melhorado, eu só não melhorei porque eu não tive oportunidade de correr uma prova rápida mesmo, de ter uma prova mais disputada. Porque às vezes você está Ah, muito em forma, está muito bem, mas você não tem oportunidade, não tem a prova ali que você, pô, queria ir para uma prova, mas não deu certo, né? Então são uhum, coisas assim que precisam casar com a condição da forma do momento, alguns outros sim. fatores, né? Cada projeto no seu devido tempo, né? Então você está É, focado aí e se dedicou tantos anos aí à corrida, é finalizar esse ciclo da maneira que deve ser finalizado e a gente sempre na torcida aí para que seu sonho se concretize aí 2021, 2024, mas que realmente você esteja lá concretizando esse sonho aí. A torcida você sabe que é grande aqui, de todo mundo. Tanto aqui da gente, Karen, Fernando, tá? é E de como seus amigos, né, faz essa torcida aí para você. eu acho que você, Fernando, foi uma pessoa que sempre acompanhou esses ciclos meus todos, né? Desde a época do triatlo até o atletismo, mas assim, mais que acompanhou a mudança, você me acompanhou Uhum. mesmo na alimentação, né? Você sempre foi uma pessoa que Sim. estava ali corrigindo os problemas, né? Dando Uhum. conta do garoto enxaqueca, né? Garoto enxaqueca. Ah, legal. Não, não, tá, e cada ano um aprendizado, né? Cada ciclo aí um aprendizado, coisas novas para a gente testar e tal, e colocar em prática. Não, é sempre bom aí, e é uma oportunidade muito boa. Nessa sequência de lives aí, muita gente
que eu tive a oportunidade de acompanhar nesses anos, e eu quero prestigiar, né, mostrar a história aí de cada um. E obrigado aí por estar nessa live aí, passar a sua história e as pessoas conhecerem um pouco mais aí de você. Tem gente que não sabia tantos detalhes aí dessa sua vida no triatlo, né, e esses detalhes da transição. Tá? E Gil e D tá perguntando sempre aí, qual a sua idade? Eu falei no início da live a idade dele. Depende de qual idade você quer saber, Gil. Se é a idade cronológica ou se é a idade biológica. Mas eu tenho 36 anos. 36 anos. Ele é de 83, é de 83. 83. Ai. Mas tem mais alguma pergunta aí? Perdeu a chamada. Não, era essa. Era essa aí que passaram 2 vezes, né, perguntando a sua volta ao triatlo aí. Mas é isso. Então, novamente, aí, agradecer a presença de todo mundo. E fica aí para as considerações finais, Flavinho. Pois é, eu quero agradecer a oportunidade aí que o Fernando está dando. Muito bacana essa iniciativa aí da 449. Sempre foi uma apoiadora do esporte aqui em Brasília, de vários atletas, não só a mim, mas, né, todos os atletas aí de várias modalidades. Eu me sinto honrado, privilegiado de poder caminhar com você, de poder participar desse projeto que eu me propus a viver, né? E eu espero que a gente possa alcançar esses objetivos aí, né? E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui também nesse convite, dessa live. Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo, agradecer também os que estão assistindo, a Karen, o pessoal do Super Time aí, os que eu vi aí, o Raul aí, eu vi que a Gia entrou também, a Cris, a Rejane. Ixi, muita gente aí. Mandar um beijo, um abraço para todo mundo aí. Carol. Leninha entrou aí também, o Amora. Maurício. Galera aí do Super Time inteiro, legal. Bacana, galera. Obrigado aí pela oportunidade. E é sempre bom poder compartilhar aí experiências que inspirem, né? E não, foi ótimo. Então vamos nessa. Amanhã tem treino, né? Amanhã tem treino, amanhã tem fartlek. Vamos embora. Valeu, Flavinho. Um grande abraço a todos aí. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.